Recomendações ESG Odin. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o like e compartilhe esta recomendação. O preconceito na escola especial. Linneu Norio Kohatsu. Leitura feita para pessoas com deficiência visual, com base na Lei de Direitos Autorais, Lei 9.610 de 1998, artigo 46, item 1d. A justificativa unânime para a necessidade do atendimento das reivindicações, discursada em coro na escola, tem sido a vinda de, abre aspas, alunos cada vez mais comprometidos, fecha aspas. O que se pretende afirmar com esta expressão é que essa nova geração de alunos, diferentemente de alunos anteriores, apresenta características como rebaixamento intelectual mais acentuado, outras deficiências associadas, sensoriais e motoras, quadros psiquiátricos, quadro convulsivo de difícil controle, ausência de comunicação verbal, ausência de controle esfincteriano e outros aspectos como, abre aspas, problemas de comportamento, fecha aspas. Estas características têm sido usadas com frequência em nossos discursos para justificar a dificuldade e até a inviabilidade de nosso trabalho, gerando, consequentemente, a nossa fadiga física e psicológica. De fato, há alguns anos que os critérios de elegibilidade sofreram modificações, permitindo a inserção de alunos na escola sem controle esfincteriano, sem marcha independente e com comprometimentos psiquiátricos. Porém, algumas outras características que são frequentemente apontadas como, por exemplo, o rebaixamento intelectual geral dos alunos pode ser contestada, pois estas se pautam apenas em observações genéricas, sem nenhum estudo mais sistemático. O que ocorre é que frequentemente os profissionais recordam de alunos considerados bons, de outras gerações, e os comparam com os alunos com mais dificuldades. Além disso, há que se lembrar que, mesmo em períodos anteriores, estudavam na escola alunos com um grau de comprometimento intelectual equivalentes aos de hoje. Ainda que os critérios tenham mudado, permitindo a inserção de alunos que anteriormente eram barrados, pergunto se esses novos alunos devem ser responsabilizados pelo estado de fadiga apresentado pelos profissionais. Não se trata de negar o trabalho que as adaptações requerem, que são reais e necessárias, porém desconfio que a condição dos alunos tem sido utilizada como bode expiatório pelo fato de serem citados a todo momento nos discursos como responsáveis pelas dificuldades e até a inviabilidade do trabalho. Isto mostra de maneira implícita a rejeição que esses alunos vêm sofrendo pelo fato de não corresponderem às expectativas dos profissionais das escolas. Bueno, abre parênteses, 1996, fecha parênteses, nos mostra em sua comunicação como a produtividade e a homogeneidade, princípios da sociedade industrial moderna, estão também presentes na escola e na mentalidade dos educadores. De alguma forma, esta expectativa da homogeneidade da sala de aula já era conhecida na escola comum, que, sob a mínima desconfiança da diferença, já se manifestava a vontade de encaminhar os alunos para as classes e escolas especiais. Esta expectativa da homogeneidade revela, desse modo, a intolerância, a rejeição diante da diferença,
e, por consequência, a vontade de eliminá-la de seu caminho. Ainda que a ideia da homogeneidade não seja recente, assim como não são as críticas a seu respeito, dá-se a impressão que ignoramos o que vem sendo apontado e seguimos pensando nessa mesma perspectiva, desejando ainda que as salas de aula não apresentem diferenças. Se continuamos persistindo nessa ideia, apesar de sermos tantas vezes prevenidos, significa que não é tão fácil nos livrarmos dela, pelo fato de não se constituir apenas como uma ideia, mas por estar implicada em preconceitos. Kroschke, abre parênteses, 1997, fecha parênteses. Em seu estudo sobre o preconceito, mostra como ele não está relacionado apenas com o que a vítima, abre parênteses, homossexuais, negros, judeus, deficientes, etc., fecha parênteses, provoca o preconceituoso. É, sobretudo, uma predisposição dele, uma necessidade racional de se voltar contra aqueles que elege como seu alvo. Nessa perspectiva, pouco importará o que o aluno, abre parênteses, na posição de alvo, fecha parênteses, faça ou desempenhe, pois dificilmente conseguirá modificar a disposição negativa que se estabeleceu em relação a ele. Como estamos vendo, a escola especial vem, portanto, operando com a mesma lógica da exclusão das diferenças que as escolas regulares, mostrando que elas são muito mais semelhantes no modo de funcionamento do que muitas vezes pudemos supor. Assim como a escola regular, a escola especial reproduz os valores e preconceitos da sociedade, não estando imune a eles, ainda que a ela seja atribuída a responsabilidade de trabalhar com os rejeitados. Desse modo, dentro da lógica da classificação, realiza-se a separação daqueles que são considerados mais especiais do que os especiais. O preconceito que não pode ser assumido reveste-se de vários disfarces para justificar a impossibilidade de acolhimento de determinados alunos nas salas de aula. A questão se complica quando se torna difícil distinguir a não aceitação de um aluno por uma questão de responsabilidade da professora, quando reconhece a ausência de condições gerais de trabalho daquela que se realiza por preconceito, porém fundamentada com argumentações e racionalizações que são também reconhecidas como legítimas. Ou, ainda, quando o preconceito se apresenta na forma de aceitação exagerada, como uma formação reativa. Lígia Amaral, abre parênteses, 1994,1995, fecha parênteses. Ao falar sobre a deficiência, discute sobre os preconceitos, estereótipos, estigmas relacionados a ela e também sobre os modos de manifestação dos mecanismos de defesa, como a superproteção como forma de rejeição. Lígia Amaral, abre parênteses, 1994, 20, fecha parênteses. Discute também sobre os aspectos emocionais dos profissionais que lidam com a questão da deficiência e alerta. Abre aspas. Constatei que admitimos e trabalhamos pouco com nossas próprias reações e com concomitantes mecanismos psicológicos de defesa. Fecha aspas. Quando, em concordância com Amaral, admitimos que não estamos imunes à ameaça que sentimos no encontro com a diferença e que pouco sabemos de nossas próprias disposições psíquicas, a questão se coloca: o que fazer?
Embora a deficiência implique em reações inconscientes das quais não temos domínio, não significa que não há nada a fazer. Como apontou Kroschke, abre parênteses, 1997, 14, fecha parênteses, abre aspas, quanto maior a debilidade de experimentar e refletir, maior a necessidade de nos defendermos daqueles que nos causam estranheza. Fecha aspas. Temos que considerar que, se mesmo modificando as condições de nosso trabalho, o preconceito pode continuar existindo, por outro, podem existir situações que acirrem ou abrandem sua manifestação, dependendo do grau de ameaça ou segurança que sentimos. Nesse sentido, nunca será pouco se pudermos investir em condições que favoreçam a confiança, a reflexão, o diálogo e diminuam o sentimento de perseguição, ameaça e isolamento das pessoas. Torna-se importante criarmos um espaço que possibilite a troca, a busca de soluções coletivas, criativas, que se denuncie as medidas que sufocam a capacidade de crítica e reflexão, que possam, enfim, diminuir nosso sentimento de impotência e frustração, para que, então, não precisemos mais buscar nenhum bode expiatório. Referências bibliográficas. Referências bibliográficas. Amaral, Lígia Assunção. Pensar a diferença. Deficiência. Brasília. Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. CORDE, 1994. Amaral, Lígia Assunção. Conhecendo a Deficiência. Em Companhia de Hércules, São Paulo. Roube Editorial, 1995. Bueno José Geraldo, S. Práticas institucionais e exclusão social da pessoa deficiente. Educação especial em debate. São Paulo. Casa do Psicólogo. Conselho Regional de Psicologia, 1997. Kroschke, José Leon. Preconceito, Indivíduo e Cultura. São Paulo. Roube Editorial, 1997. Kupfer, Maria Cristina M. O que toca a psicologia escolar? Machado, Adriana M. e Souza. Marilene P. Ribeiro D. Psicologia Escolar, em busca de novos rumos. São Paulo, Casa do Psicólogo, 1997. Nota: devo deixar claro aqui que a escuta a que me refiro não se caracteriza como psicanalítica, tal como se referiu Kupfer em seu texto. Nem tampouco pretendo realizar uma interpretação dos conteúdos nesta perspectiva, pelo simples fato de não apresentar formação nesta abordagem teórica. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Narração: Marisa Prete. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos.